Olá, eu sou o Padre Valdomiro, meu nome completo é Valdomiro José de Souza, eu sou natural do estado do Paraná. Eu vivi no Paraná, na cidade de Cafezal do Sul, próximo ao Moarama, noroeste do Paraná, até os 12 anos. Depois minha família mudou para Bebedouro e lá eu vivi por mais 8 anos. Depois, entrei para o grupo vocacional e visitando meus padrinhos que moravam aqui em Franca, tive a oportunidade de conhecer o Padre Armando, que na época era o pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, aqui de Franca, também reitor do seminário. Eu já era do grupo vocacional lá em Bebedouro, que é a diocese de Jaboticabal, e aí ele me convidou, fui convidado a entrar no seminário aqui na cidade de Franca. Entrei em 1990 no seminário. Primeiramente, preciso saber que eu me aproximei tardiamente da igreja. Eu vivi a minha adolescência, a minha infância, não muito próximo da igreja. E para se ter uma ideia, eu fiz a primeira Eucaristia, eu já tinha 14 anos quando fiz a primeira Eucaristia. E depois já entrei no grupo da Crisma e terminada a Crisma eu tive a oportunidade de participar de um trabalho vocacional na paróquia, lá, paróquia de Bebedouro, Santo Inácio de Loyola, e lá eu tive a oportunidade de refletir sobre vocação. Eu me lembro muito bem, estudei naquele catecismo Perguntas e Respostas, que foi uma evolução do antigo catecismo do Papa Pio XII. E eu me lembro que quando eu tive os primeiros contatos com Jesus, com a doutrina da igreja, com a palavra, aquilo me chamou. Eu sentia que Deus me chamava, para algo muito grande. Grande no sentido de resposta vocacional, não grande em termos de projeto, em resposta vocacional, grande na experiência de estar com Deus, de conhecê-lo. Sentia que era mais ou menos como aquilo que Pedro pôde dizer para Jesus e pôde viver, naquele momento da chamada dele ali no lago de Tiberíades, quando Jesus fala para Pedro, estando na barca de Pedro, vamos para águas mais profundas. Eu sentia que Deus me chamava a entrar por águas mais profundas. E como eu disse, meus padrinhos lá de Bebedouro mudaram para Franca, eu vim em ocasião visitá-los e tive a oportunidade então de vislumbrar a possibilidade de entrar no grupo vocacional, no seminário. Agora, eu tinha projetos, eu sempre gostei muito de aviação. Quando desde a adolescência, eu comecei a estudar aviação, não concluí, não brevetei, por razões até financeiras, que são um curso muito caro, mas eu gostava muito de aviação, gostava muito de medicina, eu pensava em tentar uma faculdade de medicina, e por ocasião do chamado que o Padre Armando me fez para entrar no seminário, eu já estava com um projeto já bem encaminhado, que era um projeto de mudar para os Estados Unidos. Eu ia morar na Califórnia, inclusive os documentos já estavam encaminhados, e ele me chamou para o seminário e eu fiquei. O que vou fazer? Vou para os Estados Unidos, vou para a Califórnia ou vou para Franca, E foi um dilema muito grande, dilema entre duas coisas boas que eu entendia. O dilema de vir para o seminário, uma coisa muito boa, mas também de ir para os Estados Unidos, uma coisa muito boa para os meus projetos, E eu quis dar uma chance para Deus. Falei, não, eu vou deixar Deus mostrar. Se não for a experiência do seminário ali, a minha direção, o meu caminho, eu vou permanecer, eu vou seguir o que eu tinha planejado antes, que era a possibilidade até de cursar medicina nos Estados Unidos. E eu optei por vir para Franca, Aparentemente parecia uma desproporcional, meio discrepante, mas estando em Franca eu entendi
como Pedro, volta a repetir que era preciso, Deus estava abrindo um mar de possibilidades nessa resposta vocacional. Então, fiquei muito feliz de ter respondido, me senti em paz também de ter entrado no seminário. Posso dizer para vocês que os tempos formativos não foram tão tranquilos, principalmente ali nos primeiros anos, no propedêutico e também na filosofia. Parecia sempre uma divisão muito grande, havia um clamor dentro, um questionamento, dizendo, será que eu fiz a escolha certa? Sempre aquela tentação de seguir por caminhos diversos, principalmente nos momentos difíceis. A gente sentia muita falta da família, sentia muita falta dos amigos que deixei em Bebedouro, também sentia falta daquela experiência que naturalmente todo jovem, sente-se impelido, que é um namoro, um casamento. Eu sempre gostei muito de criança, pensava em ter filhos, E eu sempre vivi também vivi tempos de conflito, tempo de muita paz, de muita serenidade, mas também tempos de conflitos, E a igreja me fez uma proposta, a diocese me fez uma proposta, a equipe formativa, que é fazer uma experiência missionária, uma experiência de itinerância, porque fazia parte do caminho neocatecumenal. E eu aceitei aquela experiência, foi uma experiência muito boa, marcou muito a minha alma, minha vida. E eu, sinceramente, sou muito agradecido, à Igreja Diocese de Franca, ao caminho neocatecumenal, por ter me proporcionado essa experiência. Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro e fiz um trabalho que foi desde a Zona Sul, Copacabana, até a Zona Oeste, Campo Grande, passando pelas favelas da Zona Norte, em Niterói. Aquilo me marcou muito, a vivência com pessoas bastante desprovidas de recursos materiais, a gente mesmo que vivia da providência, sem dinheiro e sendo alimentado por Deus na providência. São experiências que eu guardo no coração. Isso me ajuda muito até viver na paróquia, diante dos desafios econômicos que se nos impõem, me ajudou muito, E aquilo me marcou também como uma espécie de volta para o seminário, uma volta mais firme na experiência de responder a Deus, a essa vocação de consagração. Eu voltei, terminei o curso de teologia e me ordenei padre em 1999. Eu fui o último padre do milênio a ser ordenado aqui na Diocese de Franca. E foi um passo muito importante na minha vida. Eu o dei com serenidade, estava convencido de que Deus me chamava à vocação de consagração a Ele, pelos votos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Senti que agradecia muito a Deus por ter me chamado a estar na Diocese de Franca, porque eu podia estar na Diocese de Jaboticabal. Não me faltaram convites para que eu fosse para a Diocese de Jaboticabal, já que eu vivi um tempo lá. Mas eu sinto que Deus me chamou a viver essa vocação aqui na Diocese de Franca. E eu tenho certeza que Deus me chamou para esta vida, para esta consagração. Aquela inquietude que eu sentia quando adolescente, sem saber muito bem o que era, eu vejo que Deus me mostra, e Deus ele sana aquela inquietude, mostrando justamente o caminho dele a cada dia, a cada experiência, a cada missão que também a igreja me dá, Atualmente eu sou pároco na paróquia São Sebastião. E o que eu faço aqui? Faço aquilo que eu sempre me sinto bem de fazer. Eu atendo as pessoas, confissões, os sacramentos. Particularmente eu encontro muita consolação e muita realização no sacramento, que eu acabei agora de administrá-lo, sacramento da unção dos enfermos. Estar junto aos doentes,
aos enfermos, aos idosos. Essa paróquia tem muitos idosos. Me ajuda muito ministerialmente, me faz estar muito próximo, como bom pastor das pessoas que sofrem, né? Então, é uma realização muito grande. Eu queria ser médico, né? O médico, ele administra ali medicamentos ou tratamentos, terapias junto ao paciente. E eu percebo que na vida sacerdotal tem esse quê da vocação à medicina também. Porque, principalmente hoje, as pessoas trazem muitas dores na sua alma, muita enfermidade também na sua realidade de vida. Então é muito bom estar perto das pessoas que sofrem, trazendo esta graça que só nós, sacerdotes, temos a capacidade, né, de ser porta-vozes, de ser representantes, que é a graça dos sacramentos, da presença de Deus, da consolação de Deus. Eu vendo Jesus ir junto aos enfermos, junto aos pecadores, eu me sinto mesmo esse bom pastor, né? Quer dizer que meu ministério possa ser comparado ao ministério de Jesus na plenitude, né? Ali na santidade e na santidade eterna, né, de Deus. Mas eu me sinto associado a esse bom pastor, né? E tanto quanto possível viver essa dimensão do bom pastor muito me realiza. Eu não podia nem imaginar os caminhos que eu fui tomar, né? Eu tinha projetos, tinha vontade de seguir na medicina. Depois tive a oportunidade de, além de teologia, estudei biomedicina. Depois ganhei bolsa para todas as pós-graduações, já que eu também dou aula no seminário, né? Estudei biomedicina, fiz especialização em saúde pública, em bioética, depois fiz mestrado em medicina social, que é um atendimento às pessoas na realidade médica, né? Ali na organização de saúde. Estudei na Faculdade de Medicina da USP, recebi bolsa, né? Também tive a oportunidade de fazer doutorado na área de saúde. Vejo que eu queria uma coisa, Deus me deu muito mais do que eu pensava, né? Pensava numa medicina, algo ali muito biológico. Deus me deu a oportunidade de aprofundar na alma das pessoas, comunicando a graça dele. Quero dizer a todos os jovens que vale muito a pena responder a Deus. Eu sei que muitos de vocês carregam uma inquietude, uma pergunta, será, né? Não tenham medo, se arrisque em Deus, deixe Ele mostrar. Deixe Ele mostrar a criatividade que Ele tem. Deixe Ele mostrar os caminhos que Ele abre, né, para aquele que responde sim, né? Pedro só pôde entender a dimensão da sua vocação, como naquele dia lá, que Jesus o chamou a ser pescador de homens. Talvez ele só entendeu profundamente quando ele estava ali crucificado de cabeça para baixo, né? E eu penso que no coração de Pedro tinha um obrigado a Deus, um agradecimento. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na minha caminhada. Né? Daquele lago de Tiberíades, ele estava em Roma. E nessa missão tão bonita, né? E eu só agradeço a Deus, né? Convido a todos os jovens que já se questionou um pouquinho sobre a sua vocação, sobre essa vocação, a consagração a Deus, não tenham medo de se arriscar, né? Deixa Deus mostrar a beleza e a resposta dessa vocação. Fiquem em paz e possam todos responder na alegria ao Senhor.